Muito boa noite. Oração Ação, o nosso momento espiritual, o nosso momento de congregação, de confraternização. Muito bom termos escolhido estar aqui agora. Parabéns pela sua escolha, obrigado pela sua escolha, obrigado pela escolha dos amigos espirituais, obrigado por esse encontro. Um encontro que nos faz nos encontrar, né? Com a vida, uns com os outros, em nós mesmos. Muito bom. Temos estudado em O Livro dos Espíritos, nosso roteiro de viagem, a questão da morte. Hoje vamos lidar com a morte com a mente, com a morte com a consciência. Como fica a nossa mente, a nossa consciência após a morte? Não é interessante estudar isso? Estudar a própria mente é realmente o grande caminho. Aqui não é por acaso que adotamos como princípio dos nossos estudos o autoconhecimento. Conhecer, autoconhecer e praticar o bem são os nossos eixos, os nossos princípios de trabalho, nossos princípios de estudo. Vamos lá? Hoje estamos entre as questões 163, 163 a 165. O subitem Perturbação dos Espíritos, do capítulo 3º, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Vamos então à primeira pergunta de Kardec aos Espíritos, nesse livro que é o relato dessa maravilhosa entrevista que Kardec, uma alma tão lúcida, pôde fazer para os Espíritos também muito lúcidos, para nos tornar também lúcidos. Vamos lá? 163. A alma tem consciência imediata de si mesma logo após deixar o corpo físico? A resposta vem assim: consciência imediata não é bem o termo. Ela permanece algum tempo em estado de perturbação. De onde vem essa perturbação? Nada no comportamento da criatura humana é simples, é único. É sempre uma conjunção de fatores, e aqui não é diferente. Podemos elencar algumas fontes de perturbação que nos levam a refletir nesse momento. Uma delas é o próprio desencarne. Ainda regidos fortemente pelo instinto, o desencarne é impactante. Só pode ser impactante para todos nós. A forma como esse desencarne aconteceu pode ser um adicional importantíssimo de perturbação ao espírito. Um acidente, uma morte violenta, uma morte dolorosa, uma morte sob forte impacto emocional. Tudo isso será certamente uma fonte a mais para se somar à perturbação própria do corpo, própria do instinto, própria do animal em nós. Existem todas essas perturbações próprias do desencarne também em si. Uma terceira fonte de perturbações nós percebemos como próprias de uma vida perturbada. Quem teve uma vida perturbada só pode ter uma morte perturbada, como a gente vem estudando aqui. O tipo de morte que teremos é imediatamente consequência direta do tipo de vida que tivermos.
pessoas perturbadas por viverem na violência, pactos espirituais, por já viverem sob forte obsessão espiritual, vivendo com sonhos muito impactantes que lhe davam a certeza de ter muitos perseguidores espirituais. Tudo isso é medo adicional, é apreensão adicional, é fonte adicional de angústias e de perturbação. Claro, não é? E aí, caso a caso, podem ainda existir outras fontes de perturbação. Mas só essas já conseguimos visualizar um forte impacto do fenômeno morte. Não é? Questão número 164. A perturbação que se segue após a separação entre alma e corpo físico tem a mesma intensidade e a mesma duração em todos os espíritos? O estudo da questão anterior já mostra que não, é claro, que cada morte terá uma característica conforme cada pessoa. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Não. Isso vai depender da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que de imediato, porque se libertou da influência da matéria enquanto vivia no corpo físico, ao passo que o homem materialista, aquele cuja consciência ainda não é pura, conserva por muito mais tempo a sensação de ainda estar preso ao corpo. Ou a sensação de estar preso ao corpo e o desejo, o medo, tudo isso faz com que ele possa fugir da realidade da morte. E terá, é claro, será tudo isso, é claro, uma fonte de perturbação. Questão número 165 diz assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação por que passa aquele que desencarna? Vejam que questão interessante. E a resposta vem assim: exerce uma influência muito grande, pois o espírito compreende antecipadamente a sua nova situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, não é difícil compreender que o conhecimento racional, objetivo, o estudo da realidade espiritual ajuda demais no impacto que a morte tem sobre nós, sobre a nossa mente. Mas a mente é apenas parte dela, ainda que uma parte bastante importante, é parte dela o racional, o objetivo. Outra parte igualmente importante, em algumas situações até um pouco mais, é a parte subjetiva, a parte emocional. Aqui os espíritos falam que estar em paz com a nossa consciência, por sabermos haver praticado o bem, pelo menos o bem que nos foi possível realizar, dá e dará a todos nós um estado único de paz de espírito. São poucas, mas são notáveis as pessoas que desencarnam em paz. Essa paz não veio do nada, veio da consciência limpa, da consciência pura. Vejam vocês, vejamos nós, como é importante viver bem, viver em paz com a consciência. Certamente não seremos puros e felizes ainda nessa vida,
Mas esse forte desejo, essa forte diretriz de viver em paz com a consciência é extremamente importante. E essa questão já nos remete a 919. A questão 919 é a nossa diretriz nesse livro, nesse estudo, porque ela remete exatamente ao autoconhecimento. E a 919A traz Santo Agostinho nos estimulando a fazermos como ele fez quando esteve encarnado, que ao final de cada dia passava em revista os seus atos e questionava a si mesmo diversos aspectos da sua atitude naquele dia. Entre os aspectos, se fez mal a alguém, se fez todo o bem que podia. Então, fica claro que, pelo menos para esse nosso nível, a paz na consciência não é não errar, mas é estar atento aos erros, responder pelos seus erros, porque é claro que na questão de Santo Agostinho, se ele concluísse que pudesse ter prejudicado alguém, ele já tinha o que fazer no dia seguinte, que é a reparação dos erros, e sempre aprender com as situações. A paz na consciência não é estática, mas dinâmica. Ela nos remete a uma atitude de gerenciamento dos erros e não da supressão dos erros. Não é plausível essa pretensão no nosso nível, mas apenas administrá-los, que passa necessariamente, de novo, pelo reconhecimento dos erros, que só vem através de uma revisão objetiva, lúcida e corajosa dos nossos atos. Levantar se esses nossos erros podem ter prejudicado alguém e imediatamente nos propor a reparação. E no processo de reconhecimento e de reparação dos erros, de reflexão sobre as causas desses erros, sobre que princípios, que valores, que crenças nós alimentamos, dos quais os erros foram apenas consequência, é fundamental. Porque de que adianta nós repararmos as consequências dos erros se não fizermos uma análise das causas? Reconhecimento, responsabilidade e aprendizado. Que isso nos traga uma maneira lúcida e corajosa de lidar com os erros. Não é bonito isso? Não é acalentador? Jamais fugir da responsabilidade, mas cultivar essa paz na consciência ativamente em vida nos dará a paz na consciência após o desencarne. E nos dará uma tranquilidade, uma felicidade possível, toda a felicidade possível agora, na morte e após a morte, virá dessa paz na consciência. Cultivemos essa revisão diária, reconhecendo, responsabilizando-nos e aprendendo com cada erro. É apenas isso que Deus quer de nós. Vá e não erres mais, disse o Mestre a todos os errados com quem cruzou por seu caminho. Muito bom. Não precisamos fazer drama, não precisamos nos punir, não precisamos nos culpar pelos nossos erros. Reconhecer, reparar e aprender são belas ferramentas para nós conquistarmos nossa paz de espírito. Denis Correia, muito bom estar aqui. Sônia Regina, Simone Magalhães, muito legal. Hugo Souza,
saudando esse maravilhoso livro dos Espíritos, que realmente merece a nossa leitura e os nossos estudos. Estela Regina Nogueira, Andréa Santos, Eliane Laure, Denise Morini. É com muita alegria que eu saúdo cada uma de vocês. É realmente cada um de vocês, porque tem um amigo também, e é realmente muito gratificante termos uma turma de estudo tão dedicada, tão persistente, tão focada, sempre no autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Que assim seja com todos nós. Muita paz e muito bem para todos nós. Até a próxima.